Olá! O que o filme Divertidamente tem a nos ensinar sobre as emoções? A segunda edição da obra foi lançada em junho e tem levado famílias inteiras ao cinema. O Divertidamente 1, de 2015, foi vencedor de 97 prêmios de cinema, incluindo um Oscar de melhor animação. Para conversar conosco sobre os nossos sentimentos, recebemos no estúdio da TV Câmara NH a psicóloga Luciana Fossi, especialista em saúde coletiva e mestra em psicologia social. Ela atua na saúde pública no município de Dois Irmãos, em clínica privada e compõe a gestão do Conselho Regional de Psicologia aqui do Rio Grande do Sul. Luciana, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso programa Vitalidade, hoje falando então sobre as emoções. Muito obrigada pelo convite, sempre um prazer estar aqui conversando contigo. Hoje então a gente traz à luz esse filme. Acredito que muita gente que esteja nos acompanhando aqui pela TV Câmara já tenha assistido, levado filhos, primos, sobrinhos, e eu que pude acompanhar também, levei meus pequenos ao cinema. Tem muitos adultos, né? Então começo te perguntando o que a gente tem a aprender com esse filme, né? Nós temos a edição 1, que traz emoções mais da época da primeira infância, né? E esse 2 traz outras emoções, que nós vamos detalhar um pouquinho mais daqui a pouco, já da fase pré-adolescente. Eu acho que tem uma questão que para mim é muito interessante, que é esse retorno das pessoas ao cinema. Eu acho que é muito interessante esse resgate, né? Porque hoje em dia, em tempos de streaming, de celular, de telas, né, a gente tende a acompanhar as séries, os filmes, os desenhos no ambiente do lar, né? E ir ao cinema significa a gente também compartilhar de uma coletividade, né? Eu também levei meu filho ao cinema. E uma sessão de cinema com muitas crianças é uma sessão diferente. Tem as reações, tem as risadas, tem as conversas, tem a criança que levanta, precisa ir no banheiro, né? Então, assim, eu acho que é um outro modo de assistir. Então, esse é um aspecto muito interessante, né? Que é a retomada, talvez, né, do cinema enquanto um espaço de lazer e de cultura. Em relação aos adultos, né, então, eu acho que essa grande mobilização que o filme traz, né, diz respeito a uma tomada de consciência, né, sobre a validação dos sentimentos infantis, sobre a validação das emoções. Por muitos anos, né, entendemos os comportamentos infantis como falta de limite, falta de punição, comportamentos que foram nomeados como birras, então todo um viés muito negativo acerca do que as crianças manifestam. A criança ela não tem regulação emocional, né? Então eu acho que essa mobilização em torno do filme diz respeito a isso, né? A validação das emoções infantis. E faz parte também de uma educação mais positiva e menos punitiva, né? Com certeza, acho que hoje em dia pais, mães, professores, familiares, os adultos de um modo geral estão entendendo, né, que precisam ser o mediador, né, do comportamento infantil, precisam ajudar a traduzir para aquela criança o que ela está sentindo, ajudá-la. Às vezes a gente não sabe traduzir também, né? Essa é uma angústia. Até porque nós mesmos nem sempre conseguimos traduzir nossos próprios sentimentos. Sentimos emoções, às vezes, que são estranhas, não sabemos ao certo se a gente está ficando gripado ou está tendo uma crise de ansiedade. As coisas podem ser confusas para os adultos, imagina para as crianças, né? Como se dá esse processo, então, falando um pouquinho da primeira infância nas crianças e o quão difícil é para eles saber identificar, nomear e também estruturar esses sentimentos, né? Na primeira edição do filme, e eles aparecem no segundo também, lá na ilha, né, onde eles estão monitorando, a raiva, o medo, a alegria, a tristeza e o nojo. Esses são os 5 primeiros sentimentos que é trazido pelo Divertidamente 1. Como as crianças administram, então, no dia a dia, essas emoções? Essas emoções, né, elas começam a surgir quando o mundo real, quando a vida real e todas as suas limitações começam a se impor.
Quando um bebê, né, é recém-nascido, é pequeno, esse bebê ele é dotado de muitos cuidados, quando, né, numa condição favorável para essa criança ser cuidada. Então, o ideal de cuidado de uma criança pequena é que ela seja plenamente atendida nas suas necessidades de fome, de sono, de higiene, de afeto, né? Só que a criança vai crescendo e a própria família vai percebendo que ela tem uma capacidade um pouquinho maior de tolerar. Tá com fome? Ah, mas tem que esperar um pouco. O almoço ainda não está pronto. E aos poucos a realidade vai, né, sinalizando para essa criança que ela não vai ser plenamente atendida nas suas necessidades. E aí, portanto, né, algumas sensações começam a surgir, né? A raiva, por ela não estar sendo plenamente atendida, né? O medo, né? Então, o medo da separação dos pais, quando as crianças vão para o processo de adaptação, por exemplo, né, na educação infantil, é muito comum as crianças não conseguirem ficar na escola, chorarem, pedirem pelos pais, não conseguirem ficar com estranhos, né? E depois, a menininha, que é a Haley, né? Que é a personagem principal, quando ela se encontra mais velha, num salto temporal que faz da edição 1 para a edição 2 do filme, também surgem novos sentimentos. Esses dias, né, mês passado, antes, na verdade, dessas enchentes, a gente trouxe uma professora e psicóloga para falar sobre a pré-adolescência e adolescência, né? Que é justamente essa fase desses novos sentimentos que começam a surgir, que é, aqui a gente tem, você trouxe um livro depois para falar um pouquinho, a ansiedade, né? Que eu acho que é a grande emoção desse novo filme, o tédio, a vergonha e a inveja, né? Então, esses são sentimentos que costumam acompanhar essa fase da puberdade? Com certeza, eles são bastante recorrentes, mas eu acho importante sinalizar, Tati, a ansiedade apareceu agora, né, dentro do script, do roteiro dos filmes. Existe também ansiedade na primeira infância, né? A gente não pode... Claro que na adolescência ela vai ter determinadas características, mas nós temos também crianças, né, que não são adolescentes, né, que não estão na puberdade, que também apresentam esses sintomas de ansiedade, né? E que às vezes até motivam a busca por um acompanhamento psicológico. Mas especialmente, né, acho que a vergonha e o tédio, né, são absolutamente característicos, né, da adolescência, né? Então, uma dificuldade muito grande, né, em conseguir se expor, em conseguir se colocar, uma insegurança, né? Eu acho que por trás da vergonha, né, tem toda a insegurança, porque o adolescente está ali descobrindo quem ele é, do que ele gosta, quais são os valores éticos, morais, políticos que ele defende, que ele não defende, né? Então é um período de descobertas e, portanto, nada ainda está muito bem consolidado, né? Então, acho que esse sentimento da vergonha e o tédio, com certeza, assim, né? Eu acho que existe isso é uma característica comum, né? Eu acho que é interessante até a representação, né, da figura do tédio com o celular na mão. Eu acho que isso, né, é algo... Atirado num sofá, né? Simbólico, né? Representa muito o contemporâneo, né? Essa coisa do adolescente, e que sempre existiu. Quando não existia celular, os adolescentes se trancavam no seu quarto ouvindo música, lendo gibi, né? Então, portanto, essa falta de desinteresse momentâneo pelo mundo lá fora. O que é importante também, né? Todas as emoções são importantes e devem ser validadas. Certamente, muitas vezes, né, a gente quer eliminar determinadas emoções. Isso não existe, né? A gente precisa regular essas emoções. Quando a ansiedade aparece no filme pela primeira vez, ela
é uma personagem querida, carismática, né? E ela se apresenta explicando que ela ajuda a Riley a se proteger, a antecipar situações que podem ser perigosas, que podem ter algum risco. Então, alguma ansiedade é importante, necessária para que a gente consiga se organizar na vida, né? Antes da gente, por exemplo, vivenciar algo que é do nosso desejo, por exemplo, né? O meu primeiro dia no meu novo emprego, que era um emprego que eu desejava muito. Essa ansiedade, ela vem junto, ela tem que vir junto, ela é uma emoção nesse momento positiva, né? Em decorrência de uma experiência muito desejada, né? É claro, o excesso de ansiedade vai ser prejudicial, mas a presença dela compõe a nossa vida, né? Falando um pouquinho em como administrar de forma sábia ou ajudar nossas crianças e nossos adolescentes e nós mesmos, né, a expor os sentimentos de uma forma, não sei se seria correta a palavra, né, mas de uma forma saudável. Uhum. Então, Tati, acho que o filme, né, já é isso, né? Muitas crianças saíram do filme identificadas com determinadas Sim. emoções, né? Eu acho que a criança se vale dos recursos lúdicos. Eu trouxe aqui, né, um pouquinho do material que eu uso no consultório, então, livros específicos falando sobre emoções específicas, né? A ansiedade, o medo, a raiva, mas também trouxe aqui um livro que aborda a questão de luto, por exemplo, na infância. Então, os recursos lúdicos, né, livros, filmes, o desenho livre, né, solicitar para a criança que ela demonstre, que ela expresse, que a gente possa ajudá-la, né, e também muitas vezes nos ajudar enquanto adultos na relação com essa criança a ter pistas do que é que está causando aquele desconforto, né? Então, o brincar da criança também nos ajuda a entender, é a ferramenta de trabalho na psicologia infantil. O atendimento das crianças no consultório, ele se dá através do brincar e de outros recursos lúdicos, como as histórias infantis. A gente precisa escutar a criança, não através exclusivamente da linguagem falada. A criança fala uma outra linguagem. O corpo da criança fala, o brincar da criança fala, o sono da criança nos fala, né? Tá dormindo bem, tá dormindo mal, tá conseguindo se alimentar, né? Então, são pistas que a gente precisa ir traduzindo e ir ajudando essa criança a nos traduzir também. Uma das expressões que a gente escuta bastante é que gerações passadas não eram assim, que agora as gerações até são mais difíceis de serem educadas, né? Mas dentro desse processo que a gente falou no início, de agora a sociedade escutar e dar mais atenção aos sentimentos das crianças, seria esse um dos motivos? Porque antes as crianças eram obrigadas a ficar mais caladas, a não expor seus sentimentos, a não expor a sua opinião sobre os assuntos, e agora elas trazem para os pais, para os professores nas escolas, né? Compartilham com os colegas a opinião sobre o que estão vivendo ou sobre os sentimentos que estão dentro daquela fase. É muito recente na nossa sociedade compreender a criança como um sujeito de direitos, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Surge o debate a respeito dele na década de 80, né? E ele vai ser, né, realmente colocado em prática no início da década de 90. Isso é muito recente, né? Então, a gente precisa olhar, né, para essa geração, né, que vem junto com o Estatuto da Criança e do Adolescente, como uma geração que vai ter direitos, né, e que vai ser protegida, né? Nós temos, né, somos uma sociedade que promove inúmeras violações de direitos das crianças e dos adolescentes, né? E eu acho que antes era mais fácil, antes era mais difícil. O consenso é, né, não há educação, né, que possa ser feita através de atos de violência física, emocional,
Então, eu acho que versa um pouco sobre isso, né? A gente não pode olhar para um passado, para um tempo que já não existe, para uma sociedade que se organizava de uma outra forma, com outros recursos, né? E estabelecer esse comparativo. Claro que, né, temos hoje em dia uma sociedade muito mais complexa, nós temos uma outra produção de subjetividade a partir dos recursos eletrônicos, a partir de uma lógica muito individualista, onde a gente dispõe de poucos espaços públicos para estarem com as crianças têm pouca liberdade, inclusive dentro das grandes cidades, em virtude de outras violências que acontecem no contexto das metrópoles. Então, é um debate bastante complexo. Por exemplo, como um familiar, né, ou alguém que esteja presenciando uma forma da criança manifestar aquela emoção, as crises de birra a gente vê em lugares públicos, né, quem é pai já sentiu o olhar também de julgamento, né, porque muitas vezes tu não sabe como reagir diante daquela situação, né. Como os pais podem confortar e ajudar as crianças a acolher num momento em que eles estejam em dificuldade de demonstrar, né, ou de colocar para fora o que eles estão sentindo. Uhum. É muito difícil ser continente, né, a uma criança que está, né, apresentando um comportamento como esse que tu descreveu, né, do que as crises de birra em espaços públicos, né? Acho que sempre é um constrangimento, porque as pessoas olham, porque aquela criança de algum modo acaba sendo julgada junto com aquela mãe, né? Então, eu acho que a gente primeiro, né, tentar se conectar com essa criança, né, tentar entender, né, o que aquela criança precisa naquele momento. Às vezes, numa crise de birra, num espaço público, o que a criança precisa, inclusive, é ser retirada daquele espaço, né, para ser preservada, né, às vezes. E esse momento da birra, do grito, do choro, geralmente é um momento onde a criança, é muito difícil da criança escutar, né? Eu acho que a gente ir fazendo combinados com essa criança, fora desses momentos de birra, né, nos ajudam a ter, vamos dizer assim, alguns determinados combinados para serem colocados em prática. Olha, né, se chegar lá no supermercado, né, e tu quiser comprar coisas e a mãe disser que não, a gente vai embora desse espaço, né? Porque tu precisa entender os limites que estão sendo colocados. E a gente precisa executar muitas vezes isso, né? Mas precisam ser combinados prévios. A criança, ela não pode ser surpreendida com um novo limite num momento onde ela está muito desorganizada, né? Esses limites, eles precisam sendo construídos e comunicados com a criança no cotidiano, no andar da vida, não apenas nos momentos de birra. Quais são os principais tabus quando falamos em sentimentos, né? Porque parece que somos feitos só de sentimentos bons, né? Que quando surgem esses outros sentimentos que a gente falou um pouquinho, a ansiedade, a raiva, né? É muito difícil de ser trabalhada com ela. A própria inveja, né? Outro sentimento que surge é a tristeza, né? Você falou da referência do livro do luto, né? Quais tabus envolvem esses sentimentos que são considerados mais pesados? Eu acho que tem uma construção, uma ideia desse ser angelical que é a criança, né? E que a criança não vai ter raiva, não vai ter, né? Não vai ter inveja, não vai roubar, né? É muito comum, às vezes, os pais procuram, né, atendimento, porque o meu filho roubou, né? E a criança não tem necessariamente o entendimento do que significa, né, aquele ato. Ela queria e ela pegou para si, né, e sem entender, né, o que isso significa, né? Então, comportamentos que são comuns nas crianças, mas que às vezes não são dotados da compreensão que nós adultos temos do que é aquele gesto, né? Então, o que acontece é que a criança não tem controle dos impulsos, né? Então, ela vai sentir raiva e às vezes ela vai dizer para o pai, para a mãe, para o professor, então tomara que tu morra,
né? Ela vai para o concreto, né? A criança, toda a questão, né, do subjetivo, do metafórico, vai surgir, né, depois que a criança está alfabetizada, depois que a criança está... ali na adolescência que ela vai conseguir tomar conta de determinadas ideias que são muito difíceis para a criança pequena. É concreto, tu tá me incomodando, tu tá me dando um limite, eu não quero esse limite, então morre, porque daí tu desaparece, né? Uma solução mágica para dar conta do desejo da criança. Então, sim, a criança vai sentir raiva e não significa que ela quer, de fato concreto, que o pai, ou que a mãe, ou que a professora, ou o cuidador morra, né? Ela quer se livrar daquilo ali e quer conseguir encontrar a gratificação que ela está buscando, né? Então, eu acho que também o tabu de não denotar um sentido simbólico que a criança ainda não teve a capacidade de fazer, né? No filme nós temos as ilhas, né? As ilhas da memória. E muitas dessas memórias, elas vão além das lembranças, elas são base, né? Elas são chamadas de memórias base da personalidade, né? Então, todos esses sentimentos, eles vêm sendo trabalhados, né? Desde a infância até a adolescência, no caso do filme, né? Onde, quando a menina se depara com novas situações, assim, alguns sentimentos, não, vamos buscar a raiz, a personalidade dela, ela não é assim, né? Vamos lembrá-la, né? E dentro disso tem ilhas bem importantes que vão sendo criadas, né? Que é a ilha da família, a ilha da escola, dos amigos, né? Na vida real, né? O que simboliza essas ilhas? São as relações que a gente constitui. Né? São as relações, os laços afetivos, os laços sociais, né? E o processo de socialização da criança no espaço da família, no espaço da escola, no espaço da sociedade como um todo. Né? Eu acho que o que está posto, né, nessa representação das ilhas é aquilo que vai, né, nos dar base, né? Aquilo que vai nos ensinar como nos relacionar com o outro, como a gente se apresenta para o outro, né? Porque é o olhar do outro também que nos constitui, né? Eu vou descobrindo quem eu sou porque eu tenho um pai, uma mãe, eu tenho irmãos, eu tenho vizinhos, eu tenho professoras que vão dizendo: como tu é boa nisso, olha, tem que, né, tomar mais cuidado com isso que tu faz, tenta ser mais assim, né, muito bem, olha só como tu consegue. Então isso, né, vai nos ajudando a entender quem nós somos, né, e é um trabalho que é compartilhado. Num primeiro momento, logo, né, ao nascer, acaba ficando, né, sob quem está ali, né, junto, acompanhando o desenvolvimento daquela criança. Mas isso vai se dando, né, conforme o desenvolvimento também nesses outros espaços, como o da escola. Também no filme eles trazem que as memórias, elas são geradas através das emoções que a gente tem, né? O filme, ele traz várias reflexões, né, acerca das emoções, dos sentimentos. Você gostaria de comentar mais alguma coisa em relação que eu tenha de repente esquecido, porque tentei pensar algumas coisas importantes, mas é tão amplo e tão complexo, né, que até para nós pais poder administrar tudo que foi exposto ali. Eu acho que choca muito, né, no processo do filme, tá cheio de spoiler o programa, tem que avisar o público antes que a gente vai dar spoiler por aqui. Quando começa aquela noção de si a ser, né, destruída gradualmente para, né, o surgimento, né, de um outro entendimento, né, sobre quem a Riley é, eu acho que isso fala muito do processo da adolescência, né? Porque a adolescência ela é um período difícil, porque tudo que o adolescente idealizou sobre o que é ser um adulto, sobre o que significa a sua relação com o seu pai, com a sua mãe, com a sociedade, né, acaba entrando em falência. Porque nada daquilo que a gente idealizou na infância, né, sobre os adultos que estavam conosco e sobre o que é a vida adulta, se
concretiza, né? É um período muito decepcionante para o adolescente, né? Se deparar, às vezes, com comportamentos infantis dos adultos, né? Então, sim, tem um processo que é dolorido, né? A adolescência é um período muito conflituoso, né? Muito conflituoso, e a gente precisa entender, né, como pai, como mãe, que a gente decepcionou esse filho, a gente não deu conta, né? Que bom que a gente não deu conta, porque isso faz com que, né, um adolescente possa se tornar um adulto que vai em busca do que é o seu propósito, né? A gente pode ser um modelo, né? Mas a gente não é um modelo único, exclusivo, né? O adolescente vai buscar outros modelos, outros espelhamentos, né, para descobrir quem ele é. Nesse sentido, qual a importância da frustração? A frustração é extremamente importante porque significa, né? Ai, não quero que meu filho se frustre, mas é importante para a constituição da personalidade dele, É né? importante porque a gente se frustra todos os dias, né? Hoje, desde a hora que eu acordei até o momento em que eu sentei aqui para conversar, quantas situações foram frustrantes para mim, né? A gente precisa entender que a criança, o bebê, precisa de um cuidado pleno, né? Mas que uma criança maior e um adolescente precisa dessa frustração, precisa lidar, né, com o fato de que ela não será plenamente atendida em seus desejos, né? E aí, bom, isso vai fazer com que essa criança, com que esse adolescente entenda o seu limite, entenda o limite do outro e consiga construir expectativas condizentes com o seu contexto de vida. Falando em administrar, em passar por essa fase, né, a fase criança, depois a puberdade, para se tornar um jovem, um adulto saudável, né? Como atingir uma inteligência emocional, uma boa inteligência emocional? Muito se fala em QI, mas hoje a gente sabe da importância da inteligência emocional em todos os ambientes, sejam eles afetivos, no ambiente de trabalho também. Eu acho que o diálogo é muito importante. Acho que quando a gente tem espaço para se expor, né, e para ser ouvido, a gente consegue manifestar coisas que temos tendência a recolher, né, a guardar. Eu não vou querer expor a minha fragilidade se quem está diante de mim não puder acolher isso, né? Então, quanto mais franco for o diálogo, né, eu acho que isso possibilita, né, um processo de trocas, né, e também de autoconhecimento. Nesse sentido, assim, como os pais ou mesmo a escola, porque são os agentes, né, que têm maior convivência com as crianças ou com os adolescentes, eles podem ajudar a identificar, por exemplo, o que é um sentimento normal de cada fase ou o que precisa de um olhar mais atento, o que seria uma manipulação de sentimentos, no caso, né? E como, além da terapia, né, as crianças e os adolescentes podem ser ajudados nesse sentido. Aquilo que se repete nos causa preocupação, né? Situações isoladas, de vez em quando as crianças vão chorar, de vez em quando as crianças vão brigar, de vez em quando as crianças vão mentir, de vez em quando, de vez em quando. Quando é de vez em sempre, opa, né? Essa criança recorrentemente está tendo o mesmo comportamento, né? Que é um comportamento que atrapalha o processo de aprendizagem, que atrapalha o processo de relacionamento dela com as crianças, com outros adultos, sinal de alerta, né? Eu acho que é importante poder nomear para a criança, né, o que há de errado nesse comportamento, poder explicar no que esse comportamento é prejudicial, né? E dar espaço para que ela expresse, né, o que motiva esse comportamento. Às vezes ela não vai conseguir responder num primeiro momento. E a gente tem que, no diálogo com uma criança, a gente precisa entender
que às vezes não é tanto sobre o que se diz verbalmente, mas é sobre a possibilidade da criança entender que ela está sendo vista, que ela está tendo uma atenção, que ela está tendo uma acolhida, e isso pode, de algum modo, deixá-la confortável, né? Eu acho que respeitar os limites das crianças, né? Então, por exemplo, situações de escola, precisa se apresentar em público. Isso daqui a um pouco é muito difícil para determinadas crianças, né? A gente também precisa respeitar o limite da criança. Algumas crianças não vão conseguir fazer do mesmo jeito que outras, né? Então, qual a alternativa? Construir propostas também de ensino, de aprendizagem, de inserção escolar, que sejam inclusivas, que considerem as diferenças, as singularidades de cada criança. Isso que aqui no programa até agora a gente só discutiu situações que envolvem crianças típicas, né? E não crianças atípicas que têm algum tipo de síndrome, como o autismo, por exemplo, que essa relação em reconhecer os sentimentos e as emoções ainda é mais complexa, né? Com certeza, e por isso a importância, né, das equipes escolares estarem, né, bem orientadas e bem formadas em relação a isso, né, e que haja, de fato, uma proposta que considere a necessidade da criança. Agora vamos falar um pouquinho, a Lu trouxe vários livros, vou pedir para te mostrar um pouquinho, até deixar como dica, né? Se tu lembrares de algum filme também, alguma série que quiser indicar, tanto para a fase da criança quanto do adolescente, né? E até para os adultos, porque para os adultos às vezes também é difícil manifestar os sentimentos, também há um julgamento, a pessoa é muito quieta, a pessoa é muito emotiva, né? Então, aprender a trabalhar com as suas emoções é uma tarefa contínua. Uhum. Tati, então eu trouxe aqui algumas coisas que eu uso no consultório, tá? Essa coleção aqui do Quando Eu Sinto, né? Eu trouxe a raiva e o medo, mas tem outros também, tá? Esse aqui que foi o mais recente, como veio a ansiedade do filme, né? Tinha que ter um específico da ansiedade, tá? E até a capa lembra muito uma cena do filme onde há uma desordem total, exato, né? Exato. É bem interessante esse aqui. E o livro é legal porque ele vai trazendo exemplos, né? Por exemplo, a criança está comendo muito, mas ela não tem fome. O que será que está sentindo? Eu acho que muito... E comer emocional, como exato, fala. muito interessante. Esse aqui, essa história é muito legal também, Ao Medo com Carinho. É uma história bem interessante, onde, né, na cidade então, de Medópolis, né, todas as pessoas tinham muito medo, andavam com escudos protetores, elas não podiam mais se abraçar. É muito inteligente. É comum numa fase da criança, não me recordo a idade, tu deve saber, essa sensação do medo, ele vir com mais, né, mais força. Com certeza, na fase dos 2 ou 3 anos de idade, né, onde a criança tem uma ansiedade de separação muito forte em relação ao pai, à mãe, ao seu cuidador, né, onde não consegue, né, confiar num outro cuidado que não seja esse de junto da mãe, né? Que é geralmente quando está se dando, né, a inserção nos espaços escolares e que, portanto, se manifesta, né? Tem também o Todd Parr é um autor que eu gosto muito. Eu trouxe o livro do Adeus, que fala sobre a questão do luto especificamente, não só da morte, mas do luto também por fases da vida, né? Mas o Todd Parr, ele tem uma coleção, ele tem o livro da família, tem o livro Eu Não Tenho Medo, tem, enfim, uma série de títulos, né? E ele explica de uma forma muito lúdica, com uma linguagem muito simples e muito acessível à criança. É um autor que eu recomendo bastante, né? Esse aqui é um livrinho novo também, né? Achei bem interessante pelas atividades, né? Exatamente, que contém atividades, né? Então, tem algumas intervenções, algo mais diretivo, né? Para a gente poder conversar, abordar, né, a questão da raiva. E esse aqui
também é uma história, o grande livro das emoções, aqui traz diversas emoções, traz também, né, que esse contém a vergonha, não me recordo agora quais outras. O pessimismo, a alegria, a fúria, o medo, o nojo. A fúria, o nojo aparece muito no filme. A vergonha e a surpresa. Também cada uma das emoções é uma historinha, né? A surpresa? A surpresa, bem interessante. Lu, estamos chegando ao final do nosso programa Vitalidade de hoje. Gostaria que fizesse as considerações finais a respeito do nosso bate-papo, né? Sobre as edições, então, Divertidamente 1 e Divertidamente 2, né? Que exploram todo esse universo de várias emoções, tanto da primeira infância quanto dessa fase da pré-adolescência. E deixasse um recado, então, para quem está nos assistindo e que é adulto, por exemplo, né? Eu acho que assistir desenhos, filmes com as crianças é muito legal. Acho que nos ajuda a ter, inclusive, ferramentas de intervenção com as crianças, né? Eu acho que esses personagens, né, do Divertidamente 1 e 2, nos ajudam a ir nomeando com as crianças coisas que elas conseguem, né, rememorar, que apareciam no filme e talvez conseguir compreender o que está se passando com elas. Quanto mais próximo de uma criança a gente está, quanto mais a gente conhece o mundo daquela criança, né, mais a gente consegue traduzir o que a criança está expressando, né? Então essa proximidade ela é muito importante. A gente precisa entender qual é o personagem que o nosso filho gosta, qual é o jogo que o nosso filho está jogando, por que ele joga aquele jogo, qual é o objetivo, com quem que ele joga, né? Porque tem um conteúdo simbólico aí que a gente, né, pode compreender, pode nos ajudar a entender, né, essa criança, assim. E nos ajuda também, eu acho que é muito bonito que nós adultos possamos acessar a nossa criança interna, que a gente possa brincar, que a gente possa se divertir, que a gente possa se emocionar vendo um filme infantil. Eu me emocionei, né? Coloquei antes para ti, me emocionei muitas vezes vendo Divertidamente. Acho que é um filme que mexeu não só com momentos da minha vida atual, mas que me levou para uma viagem ao passado da minha adolescência, né? E que a gente possa se permitir também, né, viver, experimentar essas emoções. Eu tô com um filho pré-adolescente agora e está sendo muito bonito rememorar a minha adolescência através da adolescência, dar risada com ele, chorar, ficar na dúvida, né? Então é uma fase realmente muito bonita também. Além de todas as outras questões, né, mais complicadas, né, que a gente sabe que faz parte, essa fase de descobrimento das emoções é muito bonita e merece ser acompanhada e acolhida. Muito obrigada, Lu, pela sua participação, então, aqui hoje no nosso programa Vitalidade. Obrigada, Tati. Fico à disposição. Hoje aprendemos um pouco mais sobre nossas emoções com a psicóloga Luciana Fossi. Como base, debatemos o filme Divertidamente, sucesso de público em suas 2 edições. O programa será reprisado aqui pela TV Câmara NH, canal 16 da Claro, e pelo youtube.com/TV Câmara NH. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima semana.